A partir de agora, então, nossa live está sendo gravada, né? A nossa live hoje, a nossa aula hoje, né? É uma aula de revisão. Então, se você ficou com alguma dúvida com relação a algum conteúdo passado, né, dessa apostila 3, hoje você vai poder esclarecer todas as suas dúvidas. Então, né, nosso cronograma foca na revisão, hein? Hoje, então, para começar, nós vamos falar daquela primeira matéria, né, que nós falamos lá no início da apostila, que foi a respeito de calor, né? Calor e os materiais. A gente foi o primeiro assunto dessa apostila 3. E aí, relembrando, nós vimos, né, que o calor não é um objeto que pode ser tocado. O calor é uma forma de energia. A gente aprendeu também que a gente pode produzir o calor, nosso corpo ele produz calor, né? Quando a gente está ali fazendo alguma atividade física, mas a gente também pode perder calor quando o ambiente em que a gente está com uma temperatura mais baixa do que aquela que está no nosso corpo. Então a gente acaba perdendo calor. Aí, né, só voltando aqui, eu coloquei aí as duas imagens para vocês verem, né? A primeira imagem aí do corpo produzindo calor e a outra do nosso corpo perdendo calor. Como fonte de calor, né, a gente viu também quais são as fontes de calor. Nós vimos que existem fontes naturais e fontes artificiais. E como exemplo de fontes naturais, nós temos o sol, né, a lava do vulcão, e nós temos os raios, né, que são fontes de calor natural, né? Como fontes artificiais, nós temos aí o secador de cabelo, a lâmpada, né? E a vela. Tem outros também, tá, pessoal? Trouxe só alguns exemplos para vocês relembrarem. E aí a gente viu também que a transferência de calor ocorre sempre daquele corpo, né, que está no estado de calor mais alto, né, está mais quente, para aquele que está mais frio. E aí eu coloquei aí o exemplo na tela para vocês verem, ó. A primeira imagem representando a água, né, a água quente, a segunda imagem a água fria. E aí o encontro dessas duas águas, nós temos aí, ó, o que forma a água morna, vamos dizer assim, né? A água quente perde calor e a água fria ganha calor. E aí as duas acabam chegando a um equilíbrio. Até aí tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nessa parte ainda de calor? Ficou com alguma dúvida nessa matéria de calor? Ou tranquila? Não. Tranquilo? Essa parte é fácil, né? Até aí tá tranquilo. Sim. Então vamos lá, continuando. A gente viu também os efeitos do calor, né? A gente viu que os estados físicos podem mudar de acordo com o efeito do calor. E aí eu trouxe para vocês aí um exemplo clássico, né? Ó, o picolé está na sua forma sólida, né? Até entrar em contato com o calor, quando então ele se transforma em líquido, né? Essa transformação de sólido para líquido, a gente dá o nome de fusão. Nós temos também quando a água, né, está no seu estado líquido e a gente vai lá e esquenta essa água, né? A gente ferve essa água, o que acontece? Ela começa a evaporar, ela se transforma em gasoso. E essa transformação de líquido para gasoso, a gente chama de vaporização. Então, esses são os exemplos do que acontece quando a matéria tem contato, né, com calor, quando ela ganha calor, quando ela recebe o calor. O mesmo também pode acontecer. Oi? Quem me chamou? É pra copiar isso no caderno ou não? Não entendi, meu bem. É pra copiar isso no caderno ou não? Não, não precisa copiar. Tudo isso tem na apostila de vocês, tá? Lá no início da apostila. A tia tá só fazendo a revisão. Não precisa copiar, não, tá bom?
E aí, o mesmo também acontece, né, pessoal, quando a matéria perde calor, né? Nós vimos aí o processo quando ela recebe calor, agora a gente vai ver o que acontece quando ela perde calor. Por exemplo, então, aquele vaporzinho, né, quando a gente está fazendo comida, aquele vapor, né, que sai da panela, ele tá o quê? Num estado gasoso. Quando você tampa essa panela, esse vapor, quando ele entra em contato com a tampa, ele faz o quê? Ele perde calor, ele se resfria e aí ele volta para o estado líquido. Então, essa transformação de gasoso para líquido, a gente chama de condensação ou liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Temos também aí, eu fiquei olhando nessa foto do bolo. Fala, Arthur. É que página que eu cheguei agora? Boa tarde, Arthur. Não, a gente está fazendo uma revisão, tá, meu bem? Não tem página, não. Nós estamos fazendo uma revisão do conteúdo geral da apostila, desde o início até a matéria de ontem. Oi? Obrigado. Nada? Quem me chamou? Tava em silêncio, eu pensei que tinha caído da internet. Ah, então tá bom. Então vamos lá, pessoal. O chocolate, por exemplo. O chocolate, quando ele tá na forma líquida, né? Quando a gente esquenta o chocolate e ele derrete, ele fica na forma líquida. Quando a gente coloca esse chocolate que tá ali naquela forma líquida dentro da geladeira, ele perde calor. E aí o que acontece? Ele volta a ter o seu estado sólido. E essa mudança, né, de líquido para sólido, a gente chama de solidificação. Beleza? E aí eu trouxe essa imagem deliciosa para vocês, que eu fiquei babando. Um bolo com a calda de chocolate. Olha isso, Jesus do céu. Vamos lá, continuando então. Aí nós vimos também a relação dos bons e dos maus condutores, né, de calor. A gente viu que existem objetos que transmitem o calor com maior facilidade e nós vimos que existem aqueles objetos que transferem o calor com um pouco menos de intensidade ou até mesmo que não transmitem, né, o calor. Nós vimos que como bons condutores, a gente tem exemplos de ferro, né, objetos feitos de ferro, alumínio, cobre, e aí a gente tem panela que a gente usa para cozinhar, os talheres, né, que a gente usa para fazer nossas refeições. Tudo isso são exemplos de objetos que são bons condutores. E como exemplo de maus condutores, nós temos aí a garrafinha de plástico que você usa para beber água, né? Temos aí madeira, que é um mau condutor. Fora isso, nós temos o vidro, que também é um mau condutor, a borracha, né? A lã, o isopor. Tudo isso são exemplos de maus condutores de calor. Beleza? Aí nós entramos na misturas e transformações, que é o capítulo mais recente, né? Que nós começamos a falar mais recentemente. E aí a gente falou que existem substâncias e existem misturas na natureza, né? Existem matéria que a gente pode encontrar em forma de substância pura e outros que são misturados. E aí a gente viu, né? Como exemplo de mistura, a gente viu aí várias coisas. A gente viu a sopa, né? A sopa que a gente prepara em casa é um exemplo de mistura. O mar, né? O encontro do mar também com a areia da praia. A própria água do mar é uma mistura. A areia também separada é uma mistura. Nós vimos que a água mineral, essa água que a gente consome em casa, é uma mistura porque contém sais minerais na sua composição. Então, ela não pode ser considerada uma substância pura, né? Nós vimos também exemplos de substâncias. E aí até gerou uma polêmica, né? Sobre o açúcar. E o açúcar, pessoal, eu também fiquei confusa na hora, né? Quando eu vi. Mas o açúcar é uma substância, ele não é mistura. Assim como a água destilada, né? A água destilada é aquela água, lembra que a gente falou dela? Uma água própria para fazer medicamentos, para fazer vacinas.
Porque ela é uma substância pura, não existe nenhum outro tipo de componente nela, né? Ela não está misturada. Então, por isso que ela é usada para fazer vacinas e medicamento. Porque não tem influência de nenhum outro componente. Nós vimos também que a gente pode fazer mistura com ingredientes em diferentes estados físicos, né? Que a gente pode misturar sólido com sólido. E aí eu trouxe aí o exemplo para vocês de grãos, né? Que podem ser misturados, ó, grão de feijão, de milho, de soja. São ingredientes sólidos que podem se misturar. A mistura de sólido com líquido, né? Que é o encontro da água do mar com a areia, é a mistura de sólidos com líquido. A mistura de sólido com gasoso, né? Que é a fumaça com a fuligem. A fumaça, ela está no seu estado físico gasoso, e a fuligem, né? Contém partículas, né? Dessa madeira queimada. Essa fuligem está no estado sólido. Então, a mistura do sólido com o gasoso. Pessoal, quer fazer alguma pergunta? Arthur. Pode falar, Arthur. O churrasco que a gente come, ele é gasoso? O churrasco? É. Como assim, meu bem? O carvão, você tá falando? É. Quando a gente queima o carvão, não sai aquela fumaça? Sim. Então, a fumaça tá no estado gasoso. O carvão, não. O carvão tá no estado sólido. Tá. Entendeu? Sólido é tudo aquilo assim, ó, que é durinho, né? Você pode pegar. Isso é sólido. Líquido é aquilo que não tem forma, né? Água, suco, refrigerante. E o gasoso é a fumacinha, né? O ar que a gente respira, apesar de a gente não estar vendo fumaça, mas a gente sabe que tem ar aqui, a gente está respirando. É gasoso. Entendeu, meu bem? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Arthur, quer fazer pergunta? Ô tia, a gelatina ela é sólida ou ela é líquida? Porque onde coloca ela, ela fica da forma. A gelatina, quando ela tá mole, né? Quando você tá preparando ela, ela tá líquida. Depois que você coloca ela num recipiente e coloca ela para gelar, ela fica sólida, né? Eu acredito que sim, que aquela forma que ela ganha, mesmo ela sendo molida, né? Ela não tá líquida, ela tá durinha. Então, a partir daqui, ela fica sólida. Fala, meu bem. Igual o Arthur acabou de falar da gelatina, agora você falou que ela vem líquida. Mas quando a gente compra no supermercado, não é um pozinho? Isso, é o pozinho sólido, né? Aí a gente mistura com água, fica líquida. Aí depois a gente põe para gelar, fica sólida de novo. Entendeu? Entendi. Pois é. Aí, olha que interessante, né? Boa pergunta do Arthur sobre a gelatina, né? Quando a gente compra ela lá no supermercado, ela vem num pacotinho, né? Aquele pacotinho, os grãozinhos que estão lá dentro, eles estão em estado sólido. Quando chega em casa, a gente faz o quê? A gente dissolve ela na água, né? Não tem que colocar ela na água quente, na água fria. Então, ela dissolve. Sim. Então, ela vira o quê? Líquida, uma mistura líquida, né? E aí, quando a gente coloca ela na vasilha e põe na geladeira, ela endurece e vira sólida de novo. Tia, Oi? óleo é sólido? Óleo? Não, óleo, ele é líquido. Ah, tá. Obrigada. O óleo, ele é líquido. Tem Olha que interessante essa pergunta da Estela. O óleo, pessoal, a banha de porco, por exemplo, tem algumas famílias que utilizam a banha de porco para cozinhar. A banha de porco, quando você coloca ela na panela e você esquenta, ela fica líquida, ela vira um óleo, né? Você consegue fritar, fazer comida, tudo com ela. Quando você pega a gordura que tá ali, bota numa vasilha e coloca na geladeira, o que que acontece com essa banha de porco? Ela fica branca, ela fica dura. Oi, Roberto. Ela vira sólida. Ela fica sólida, exatamente. Exatamente, ela fica sólida. Então, olha que legal, muito boa a pergunta da Estela.
O óleo que a gente compra no supermercado, que já vem no vidro, né, naquele recipiente, ele está em estado líquido, né? Aquele óleo. Mas existe o óleo, por exemplo, a gordura que vem da banha do porco, quando a gente esquenta, coloca ela no calor, né? Ela derrete e fica líquida. Mas quando você coloca na geladeira, assim que ela se resfria, ela fica sólida de novo, fica igual uma manteiga. Você tem que pegar ela até com uma colher, assim, ó, de tão durinha que ela fica. Tarsila levantou a mão, quer falar alguma coisa, Tarsila? Não? Podemos continuar? Então, aqui a gente viu alguns exemplos de mistura com sólidos, né? Sólido com sólido, sólido com líquido e sólido com gasoso. O Luiz Guilherme levantou a mão, quer falar, Luiz? Tia, existe líquido com gasoso? Existe! Você vai ver agora, ó. Líquido com gasoso, qual é? O refrigerante. Quando a gente toma refrigerante, você não, né? Depois não fica com aquela sensação, né? Querendo. Tem até as bolinhas, né, tia? No Quando você copo. coloca ele no copo, você vê aquelas borbulhinhas, né? E aí, quando a gente toma aquela Coca-Cola geladona assim, você chega e dá um. Arroto. Pois é, isso aí, ó, é o gás, né? É a parte gasosa dessa. Fala, Jamile. Eu não bebo refrigerante assim, eu coloco um pouquinho de água, que eu odeio que saia aquela espuminha pelo nariz e pela boca. Você mistura com água? Uhum. Pois é, aí ó, respondendo então a pergunta do colega, tem sim mistura de líquido com gasoso, é o famoso refrigerante. Tem também aquela água. Quem já tomou água com gás? Também é um exemplo, né? Ô, tia, minha mãe bebe água com gás, ela e meu pai. Pois é. Ela não bebe refrigerante. Pois é, Água com gás. a água com gás é um exemplo de mistura, né? De líquido com gasoso. Oi, Adriano? Um dia eu provei água com gás, é muito ruim. Água com gás é tipo refrigerante, só que sem gosto. Tia, Não é tão gostoso, não. Fala, Estela. tia, eu odeio água com gás. Não é muito saboroso, não. Só quem gosta mesmo, né? Ô, tia, eu gosto de água com gás. Uma receita que eu adoro. É muito bom. Eu não acho muito. É muito ruim, tia. Uma vez, sabe o que eu fiz? Olha Água só. tônica. Uma vez eu comprei aqueles negócio de groselha concentrado que vende no supermercado. Eu comprei um negócio de groselha daquele e misturei com água com gás. Porque na minha cabeça, eu estava fazendo refrigerante de groselha, né? Na minha cabeça, eu estava fazendo. O negócio ficou horrível, gente, intragável. Ô, tia, tia. Oi? com gás. É a mesma coisa que água tônica? Água tônica? Não, acho que não é a mesma coisa, não. Tia. Tia. Fala, Aqui, tu. eu já tô... Ô, tia. Oi, é o Murilo. Fala, Murilo. Aqui, um dia eu tomei água com gás achando que era suco de limão. É porque aquela H2O tem uma que tem um saborzinho de limão mesmo. Eu gosto. Eu gosto dessa. Eu Não gosto. tem? A H2O? Então, tem uma que tem sabor bom. de limão. A branquinha. Não é muito bom, não, a branquinha. Eu prefiro a transparente. A transparente é mais gostosa. Fala, Alan. Tia, Oi. eu É o odeio Pedro? água tônica. É? Não tem um gosto muito bom mesmo, não. Ô, tia. Então, ó, nós temos aí o líquido com líquido, que o coleguinha falou. Né? Aliás, o líquido com gasoso. Oi, Pedro, desculpa, você estava me chamando? Para fazer refrigerante é só você misturar tangue e água com gás. Água. Então, foi isso que eu tentei fazer. Eu tentei misturar aquela suco concentrado de groselha com água com gás para ver se ficava bom. Mas olha, Mas vai dar suco. não ficou muito bom, não. Tia. Ai, fala, Heitor. Não, por que quando você coloca mentos no refrigerante explode? Sei lá. Aí eu não sei o que acontece, né?
É por causa dos gases. Eu acho que o mentos provoca uma produção excessiva, né, de gases, e aí, puf, não é uma experiência muito legal de fazer, não, hein? Fica esperto Tia, aí, hein? tia, eu já vi um cara no YouTube que ele fez bota com refrigerante, ele colocou Mentos, ele conseguiu voar. Jesus. Olha só, então continuando, líquido com líquido, né? Aí eu trouxe de laranja, quando você pega água e mistura, né, com o suco da laranja, você tem aí uma mistura de líquido com líquido. Júlio César, desliga seu microfone, meu bem. Tem interferência aqui na tia. Aí, obrigada. E o líquido com sólido. O que é o líquido com sólido? É a nossa água mineral, né? A nossa água mineral, ela não contém sais minerais? Os sais minerais, né, são partículas sólidas. E aí, então, como mesmo que a gente não enxergue, tá, pessoal? Eles estão ali, mesmo que a gente não consiga ver. Então, aí, a mistura do líquido com sólido. Júlio César tá levantando a mão, você quer falar? Não tem aquele suco de pacotinho? Suco de pacotinho que é de pó? Tem. Tem uma marca que quando você mistura qualquer com água, com gás, vira refri. Ah, é? Eu vou procurar saber qual marca que é. É uma marca chamada Tornado. Tornado? Eu acho que eu já vi, já. Bernardo também levantou a mão. Bernardo, quer falar alguma coisa? Ô, tia, eu quero falar um negócio. Teve uma vez que meu pai, lá em Foz do Iguaçu, a gente comprou uma água com gás. Aí meu pai bebeu muito. Tipo, eu e minha mãe tava bebendo fraquinho. Aí ele foi, vocês é fraco. Foi beber um monte, começou a sentir o gosto ruim. Depois falou, é mesmo, vocês não é fraco, não. Água com gás é só para quem gosta mesmo, porque ela tem um gosto forte, né? E aí, pessoal, Eu gosto. só encerrar aqui a nossa gravação e aí eu vou abrir para quem tiver alguma dúvida. Por favor, não saiam da nossa aula, tá? A aula ainda não acabou. Só um minutinho que eu vou encerrar a gravação e aí eu abro para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida que ainda tenha ficado.